agora vamos começar a nossa aula sobre ceticismo e mais uma vez vamos começar com uma etimologia, que é você ver qual é a origem da palavra. E no caso do termo cético, a origem grega é skepsis, que significa investigação, inquérito, consideração, exame. Então a ideia aqui é que o cético é, antes de tudo, um investigador que está sempre e continuamente buscando uma verdade, sem nunca afirmar que a possui. Então essa é a ideia do termo original. Mas como vocês sabem, as pessoas acham que é a única, né? Algumas correntes filosóficas, né, Rodrigo? Mas uma das funções da filosofia é propor, né, novos termos para novos conceitos ou desdobramentos de conceitos. Para quê? Para a nossa linguagem ficar clara, né? Para eu não misturar conceitos que são parecidos ou que usam a mesma palavra. E o ceticismo mudou de conotação ao longo do tempo. Então a gente vai entender hoje o que é o ceticismo antigo e o ceticismo moderno, que são coisas bem diferentes. Aí, geralmente, a gente, quando tem um fenômeno que vai mudando, né, Pedro? A gente vai adjetivando ele. Você acabou de fazer isso, né? O antigo e o moderno. Ou o ceticismo Exato. Metódico ou o ceticismo radical. Então, a gente vai adjetivando e vocês podem explorar esses adjetivos para tentar responder, né? Se colocar lá uma pergunta sobre o ceticismo metódico, você já sabe que não é um ceticismo que vai duvidar de tudo, que vai usar Eu só vou questionar aqui o ceticismo metódico, porque eu tô com o Camerino nessa. O Descartes safadamente se apropria do ceticismo, mas ele já sabia onde ele queria chegar, ele não foi cético nada, foi safadeza dele. Então eu não coloquei aqui, apesar de aparecer muito ceticismo metódico, não coloquei e não vou colocar. Se vocês quiserem, ano que vem vocês pedem, Rodrigo, um vídeo sobre isso. Show de bola. Vamos então. Então, o ceticismo ordinário, Pedro Cortá, dúvidas sobre fatos específicos que admitimos não saber. Há um número par de estrelas? É aceitável e comum? Explique isso aí para nós. Então, existem várias coisas que as pessoas usam na sua vida, né, acreditam, que elas não têm certeza e nós podemos duvidar. E isso são um dos conhecimentos. Então a gente tem o exemplo ali do número de estrelas, é um número par ou ímpar. Nós não sabemos disso. Existem cálculos, probabilidades, coisa e tal. Questões de histórias, né, religiosas também. Então, coisa aconteceu, não aconteceu. Então eu duvido de fatos que aconteceram ou não. Tá certo? Então é uma dúvida simplesmente. E aí você fala que você é cético. Olha, eu sou cético dessa abdução aí que você está relatando. Por que os ETs iam te coisar, iam te trazer? Ou então, eu sou cético dessa ideia de que Jesus ressuscitou. Eu acho que foi inventado. Aí você pode perguntar quem inventou. Então você está duvidando de coisas que aconteceram ou não. Isso é diferente do ceticismo filosófico. Por quê, Rodrigo? Porque o ceticismo filosófico, ele é como está ali sistemático, né? Ele é um plano. Eu estabeleço para mim que eu irei duvidar de certas coisas para poder, então, tentar buscar seu fundamento, sua comprovação, sua argumentação. Então, no ceticismo filosófico, é justamente você levantar, digamos assim, a dúvida anterior a essa, o que nós chamamos de dogmatismo, né? A concepção eu já acredito já de partida de algo. O ceticismo tenta romper um pouco com esse acreditar de partida em alguma coisa. Então, na verdade, ele inverte e fala, não, eu duvido de partida. Então, de partida eu duvido. Depois, a gente vê se dá para confirmar algum conhecimento ou não. Um ceticismo mais radical vai afirmar que nenhum conhecimento vai ser de fato seguro, e um ceticismo mais metódico vai falar, olha, é possível a gente afirmar, mas só depois, só posterior a uma comprovação, a uma argumentação. E aí o Rodrigo se antecipou ao slide seguinte, porque ele faz essas coisas, às vezes eu escrevo o roteiro bonitinho, tudo ordenado didaticamente, aí ele vem com os dois pés assim, já lança uma questão que é do outro bloco, assumindo. A gente não tem Hegel tudo, aniquila tudo, porque é didático, é pensado, é uma sequência didática. Aí ele faz isso comigo. Então esse slide aí é inútil, pode passar. Não é inútil não, porque aí eles têm organizado o conhecimento que eu acabei de falar. Então é absolutamente útil. Então, no ceticismo antigo, a gente tem dois grandes expoentes, que são os acadêmicos platônicos. Então, o platônico morreu e a gente imaginava que quem ia herdar a academia era o Aristóteles, né? Mas não, quem herdou foi um sobrinho de Platão,
E enquanto Aristóteles foi desenvolver lá no Liceu sua filosofia, lá na academia se desenvolveu um ceticismo, que é o ceticismo acadêmico. Então, esse ceticismo foi feito especialmente para combater o dogmatismo dos estoicos. E aí a ideia era toda questionar a ideia de uma certeza absoluta, catalepsis, que essa tal certeza absoluta seria impossível, aí inspirado no Platão, mas um desdobramento bem mais cético do que o próprio Platão seria. E o outro é o ceticismo pirrônico, que é o mais famoso, né, do ceticismo antigo, que diferencia por afirmar dogmaticamente, né, ou seja, não posso duvidar disso, que nada a gente sabe, nós não sabemos de nada. E a gente tem que sempre continuar investigando, porque nada que a gente acha que sabe, a gente realmente sabe. Nada, 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 nada. É tudo uma mera crença. Então a gente Inclusive essa poderia dizer, crença. Pedro, que o pirrônico é o radical e o platônico são os metódicos. Estão usando ali com a metodologia. Exatamente. Então, Exatamente. ó, já fica a dica aí, se cair qualquer pergunta sobre ceticismo, você pode até usar esses dois exemplos. Os platônicos são céticos metódicos, usam o ceticismo como um método de busca do conhecimento, e os pirrônicos são radicais. Por que radicais? Porque acreditam que nenhum conhecimento ele é certeiro, seguro. Tudo que nós temos é, no fim das contas, uma opinião ou um tipo de, como é que a gente pode chamar, Pedro? Um discurso da realidade que não tem uma segurança forte. Isso, uma crença que você tem no seu coração e você não tem bons motivos para achar isso ou aquilo. O barulhinho que vocês estão ouvindo aí é o gato que veio se coçar no microfone e desculpa, mas eu não vou tirar ele, porque ele merece. Ceticismo antigo ainda. Então, vamos nós. Nesse ceticismo aqui, não se trata de uma questão de mero conhecimento. Essa escola cética, a gente costuma ensinar ela no ensino médio junto com os helenistas, né? Que são escolas éticas. Eles estão preocupados sobre como viver a vida. Então, o ceticismo aqui começa como uma questão da busca da ataraxia. O que é isso? Ao achar que eu sei coisas, ao achar que eu sei, por exemplo, qual é a melhor forma de fazer uma coisa, quando eu vejo alguém fazendo diferente, eu vou discutir com a pessoa. E ao achar que eu sei uma coisa sobre o padrão de comportamento do Rodrigo, quando ele se comportar diferente, eu vou ficar frustrado que o Rodrigo não se comportou da forma que eu sabia que ele iria se comportar. E aí o que isso gera em mim? Isso gera perturbação na minha alma. Então, uma das formas de você atingir a tranquilidade da alma lá no ceticismo antigo era justamente você manter essa suspensão de descrença. Então, eu não sei nada sobre nada, tudo está em aberto, tudo pode mudar, pode ser diferente. E o meu foco aqui não é esse. Caraca, o gato agora tomou o controle sobre a gravação. Ele está aqui intenso. Quando a gente estava na faculdade, né, tinha uma moça lá que estudava esse sexto empírico, justamente, né, resgatando aí os elementos dessa tradição, né, que meio que se perdeu, parece, né, mas que depois voltou à tona ali. Você viu, 1560, quer dizer, pô, um cadinho de tempo depois, né? O sexto empírico não foi o mais conhecido, né? Mas ele foi muito relevante, foi retomada. No caso dela, eu acho que ela retomava porque ela estava explorando a filosofia da linguagem, estava querendo traçar pontes. Mas você pode ver ali que 1562 é já entrando na modernidade, entendeu? Então, é bem diferente. Opa, que isso, cara? Você está muito rebelde. E o sexto empírico tem várias obras, e essas obras ressurgindo, elas serviram aí como novas ferramentas intelectuais. E isso aconteceu com Platão, com Aristóteles também. Então, por exemplo, muito da nossa concepção nova de ciência, de Deus, vem aí de ressurgimento de obras desses autores. Calma, cara, que você tá muito intenso aí no carinho. Deixa eu vir cá pro colo. E aí a gente perde essa conotação de forma de viver. E o grande debate em que o ceticismo vai se instaurar são dois frontes diferentes. O primeiro é a reforma protestante. Explica aí para os nossos queridos o que é a reforma protestante, Rodrigo. Não, na reforma nós tivemos ali uma crítica forte, né, ao catolicismo do período, ao cristianismo do período, ou catolicismo, Pedro? Acho que é o cristianismo de maneira geral, né? Assim, já estava dividido desde 1054, né, a cisão do Oriente,
E os reformadores históricos tentaram fazer um diálogo, assim, uma ponte, não foram exatamente bem recebidos com os ortodoxos. Então, eu diria mais ao catolicismo do período mesmo. E aí a grande questão vai ser justamente, né, qual é o critério de verdade, da verdade religiosa. Da mesma forma que o ceticismo questiona o conhecimento, digamos assim, científico, o conhecimento religioso também vai ser questionado aqui. Então, qual é o critério da verdade religiosa? Está na Bíblia, está no Papa, está nos padres da igreja, está em quem? Onde que eu busco isso? Está em mim mesmo, eu mergulhando em mim e estudando o texto sagrado, e é assim que eu encontro. Então, a reforma protestante ela vai trazer esse ceticismo, essa dúvida quanto ao fundamento da verdade religiosa. E vai, a partir daí, criar novos caminhos, né, Pedro, para encontrar essa verdade. E esse caminho ficou conhecido, né, como a reforma protestante, um caminho destacado aí do caminho da igreja. E todas essas igrejas, assim chamadas no Brasil de evangélicas, são uma consequência desse ceticismo religioso trazido pela reforma. E é interessante que apesar da fala do Rodrigo ter dado a entender que esse ceticismo era usado só contra a autoridade papal, na verdade não. Porque como os céticos eles não têm uma teoria, eles te oferecem ferramentas para duvidar. Quando o debate começava a se intensificar, todos os lados meio que usavam essas ferramentas dos céticos para o debate e para duvidar da posição do outro, né? E na verdade, muitos, por exemplo, jesuítas usavam isso para debater com os protestantes também. Mas é basicamente isso, é uma questão de qual é a fonte da autoridade de interpretação das escrituras e coisa e tal. E o outro lado dessa moeda, né, que no primeiro caso era uma questão religiosa, política e teológica. No segundo caso, a gente tem a questão científica. Uma coisa que meio que não é explicada bem na escola, Rodrigo, é que a grande treta da ciência, existia uma dimensão teológica, existia o poder da igreja, existia tudo isso. Mas a grande treta é o aristotelismo. O aristotelismo, ele era a ciência boa, a ciência que funciona, a ciência perfeita, há mais ou menos uns 2000 anos. E aí, de repente, você tem esse pessoal, como por exemplo Galileu Galilei, questionando isso, certo? Colocando isso abaixo. E uma coisa que pouco se explica também é que, por exemplo, quando você muda a Terra do centro do universo para a órbita do Sol, você tem que explicar, eu esqueci o nome, acho que é o movimento da paralaxe, não tenho certeza se o nome é esse, mas por que o céu não muda? Se a Terra está girando, por que o céu não muda junto com o movimento da Terra, entendeu? Eles achavam que as estrelas estavam mais perto. Se as estrelas estivessem mais perto, o céu deveria mudar conforme a Terra gira ao redor do Sol. Consegue entender? Sim, faz sentido. E aí eles não conseguiam explicar isso, o Galileu e a outra galera. Então, os debates eram debates científicos. Só que o que a gente entende como ciência hoje não era o que eles entendiam como ciência na época. Os critérios do que faz um bom conhecimento científico de hoje, depois de Popper, depois de Revolução Científica, depois de Bacon, são outros. Na época aqui, os critérios tinham sido delineados pelo Aristóteles e por uma longa corrente de filósofos escolásticos. Então, a tradição, a antiguidade, isso tudo eram critérios relevantes para a época. Então, existia um debate científico e o ceticismo chegou aí para questionar o aristotelismo e os escolásticos. Aqui, dá uma olhada aí no seu microfone, que eu acho que ele descobriu que você comprou um microfone novo, e aí ele tá se vingando de você. Tá mais esquisito do que de costume. Parece assim? Que você tá com 2,5 kg de areia na garganta enquanto você fala. Eu sei que você tá meio gripado, melhorou? Mas tá? Melhorou? Tenta se afastar um pouco mais. Fala aí agora alguma coisa. Você é meio fresco com o áudio, né? Então, se o pessoal aí É possível. Então, assim, peço aí o apoio dos nossos telespectadores e falar que o áudio dele tá terrível mesmo. Ou pode ser só eu, né? Depois de um dia de trabalho. Eu só acreditei e comprei o outro microfone, que não dá para usar nesse computador, depois que a Raina falou que tava uma merda mesmo, né? Entendi. Então, audiência, por favor, colabore ou sofram comigo para a eternidade toda com esse áudio. Vamos lá, então. O Enesidema, esse nome aí eu me lembro tinha alguém lá que tinha um texto sobre, não sei o que lá, sobre Enesidema. Era o Luiz Schultz. O Schultz, isso. O Luiz sempre falava disso. Estudava, acho que a esposa do Dreia também estudava isso, não era? Isso, exatamente. Então, Os dois doutorados. Nunca soube o que é. Vamos ver. O que é? Conta pra nós.
Então, os 10 modos do Enes e Demos são argumentos sistematizados com o propósito de induzir você à suspensão de juízo. Então, como é que funciona o trabalho do cético? Esse, existem listagens diferentes, né? Existem versões e tal, outros céticos, mas são 10 questões, assim, 10 dúvidas, 10 abordagens em relação a uma proposta de conhecimento, que se você passar qualquer proposição pelas 10, no final você já não vai ter certeza daquilo que você está dizendo. Você já não vai poder dizer que você sabe. Entendeu? A ideia é mostrar que nada pode ser conhecido. Então, esses 10 modos, às vezes são chamados também de tropoi. Eles são abordagens, né? Atitudes, lugares. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está lá feliz na crença de que você sabe alguma coisa, ou que você crê em alguma coisa, e isso daqui, o objetivo é deixar você sem nada. Isso. É te destruir você completamente. Passa dos 10, você fica não sei nada. Acabou. Então, o primeiro exemplo é o modo 5. Eu não botei todos aqui, porque, nossa, como o Rodrigo falou, a gente já tem muita coisa para cobrir. Posições e intervalos. A aparência do objeto muda dependendo da sua posição ou do meio onde ele está. Então, por exemplo, o Sol aqui da Terra e o Sol lá de perto é diferente. O remo dentro d'água, né, que é o exemplo do modo, ele parece que está quebrado, que está torto, e fora d'água ele está reto. Como eu nunca consigo ver o Sol ou o remo, Rodrigo, sem estar dependendo de um meio e de uma distância, o que isso implica para mim é que eu não conheço de verdade o remo ou o Sol. Ele está sempre distorcido, né? Ele está sempre distorcido. Nós chamamos o remo fora d'água do remo real, mas na verdade não é, porque tem um gás entre nós e dos nossos olhos vem esse gás transparente. Mas poderia estar vendo de outra forma também, se fosse outros olhos. Então sempre tem um meio entre nós e, portanto, eu não conheço nada realmente. Eu conheço Quer dizer, as coisas através uma dos meios. radicalização, né? Eu fiz o vídeo lá do empirismo, né? E aí eu comento, eu sempre dou esse exemplo para meus alunos. Se você pegar uma moeda de qualquer tamanho, colocar na frente do seu olho e for aproximando, você percebe que ela tampa o sol. Você olha para o sol, pega a moeda, vem aproximando, ela tampa o sol. Quer dizer, os seus sentidos dão a impressão de que a moeda é do mesmo tamanho do que o sol. Então essa é uma crítica, uma crítica racionalista clássica, né? Para mostrar que os sentidos enganam, que é o que está acontecendo aqui. Só que aqui é pior ainda, quer dizer, não é que eles enganam às vezes, eles nunca são confiáveis. Sim, né? exatamente. É bem pior. Esse negócio do Sol até lembra da questão do Galileu também. Quando você propõe que o Sol é o centro do universo, esse é um outro fenômeno que você tem que explicar. O Sol realmente, quando você sai no quintal e olha para o céu, o Sol realmente está cruzando o céu. Ele nasce num lugar e dorme no outro. Então, realmente parece que o Sol está se movendo e não a Terra. Então, isso é uma questão interessante. O outro é o vinho, né? Modo 7, das quantidades e constituições. Mostra que uma quantidade de uma substância altera a forma como nós percebemos. Então, o vinho, em moderação, Rodrigo, ele vai te deixar alegrinho, te fortificar, te dar coragem, né, para fazer aquela ousadia que você não teria. Mas se você beber demais, ele vai te deixar debilitado, ele vai te deixar entorpecido. Então, o vinho, ele é fortificante ou ele é debilitante? Vai depender da quantidade. E aí, se certas substâncias, por exemplo, o oxigênio, se a água que eu acabei de beber aqui, se essas substâncias eu estou bebendo numa quantidade X, eu acho que o oxigênio faz bem e que a água faz bem, mas se eu aumentasse ou diminuísse a quantidade dessa substância, eu ia descobrir que, na verdade, faz mal. Louco. Realmente, né, caiu mais uma certeza, né? E aí são 10. Se você quiser saber, é só pesquisar que tem na internet. O Rodrigo Prestes, Rodrigo R. de Carvalho, são 2 Rodrigos, lançou aqui, cadê ele? Não consigo, não tenho poder. Nossa Senhora, quando eu me lembro de como eu ficava ansioso na véspera do PIS, me chega a dar arrepios. É isso aí, se você não está ansioso na véspera do único PISM que pode zerar e te desclassificar, você está errado. Você está errado, você deveria mesmo estar ansioso. E agora você está de boinha, só curtindo, porque deu tudo... Passa, né? Tudo passa. Já dizia Amores e Dores, já dizia... Quem que dizia isso? Belchior? Não sei. Esse eu não conheço, não. Eu devo ter criado isso na minha cabeça. É uma história que eu li num post, que seria uma história do rei Salomão. No final eu conto a história, depois a gente volta nisso. Vamos lá. Trilema de Agripa. Então, ataca a possibilidade de justificar qualquer crença racionalmente.
Quando um dogmático apresenta uma crença, o cético pergunta: por que você acredita nisso? Quer dizer, a busca do fundamentação, né? Isso. O Fred que me apresentou isso, eu não tinha prestado atenção nisso, não. Então nós temos aqui 3 coisas: regressão infinita, circularidade e hipótese. Na Vamos regressão lá. infinita. Como é que eu explico o Rodrigo? O Rodrigo está aqui. Ele veio de 2 pessoas, os pais do Rodrigo. De onde vieram essas 2 pessoas? Dos avós do Rodrigo. De onde vieram essas 2? Dos bisavós. Aí eu vou voltando. Aí, de repente, eu não estou mais no Homo sapiens, eu estou no Homo erectus. De onde veio o Homo erectus? Ele veio do Homo habilis, ele veio do Australopithecus. Aí vou voltando. Aí, de repente, é um ratinho que viveu lá com os dinossauros. Aí vou voltando. É um peixinho. Aí eu vou voltando. Aí a sopa primordial criou a vida. Aí eu vou voltando. As estrelas explodindo criaram os elementos que se condensaram e criaram o planeta Terra. Aí eu vou voltando. Cheguei no Big Bang. O que veio antes do Big Bang? Não sei. Então eu tenho aí, tem que ter alguma coisa antes, porque tudo que eu conheço, tudo que existe, veio de outra coisa. Então se eu estou conhecendo o Big Bang através dos dados da física, tem que ter algo antes dele. Senão não faz sentido. Então a regressão infinita é isso. Se eu olhar qualquer coisa que estiver no meu alcance aqui do meu conhecimento e me perguntar de onde veio isso, por que isso existe, eu vou continuar voltando e nunca vou achar um fundamento inicial. Rodrigo, seu microfone está desligado. Você está falando sozinho. Eu desliguei porque os cachorros enlouqueceram aqui do meu lado e depois fui falando loucamente solo. Falei que essa regressão infinita ela é bizarra, isso aí bugou minha mente a primeira vez que eu vi isso. Porque no fim e ao cabo, né, Pedro, a gente sempre pode recorrer à regressão infinita se você quiser encher o saco da pessoa que está querendo, sei lá, não precisa nem ser dogmaticamente, mas criticamente defender um ponto de vista. Você pode ficar provocando ela nessa regressão infinita. Mas, de fato, o fato é que, se você aceita a regressão infinita, realmente nenhum conhecimento é possível. E o fato é que nós produzimos vários conhecimentos, várias tecnologias. Então, ainda que a regressão infinita seja um argumento que a gente pode dizer válido, isso não implica em a gente jogar fora toda a possibilidade do conhecimento, né? Exatamente. Joga aí o comentário do Rodrigo na tela. Eu joguei. Olha só. Você estava falando. Olha que belezura. Lembro que minha nota foi a maior da minha cota, sendo que a minha nota foi 0,25. Muito obrigado aos dois por eu não ter zerado. Mentira que você queria agradecer só ao Rodrigo, que você estava aqui lambendo o ovo dele na última live, mas tudo bem, eu vou aceitar. E olha que beleza isso. Olha só, esse rapaz estudou 3 anos com o Rodrigo. Esse rapaz viu as lives, viu os vídeos, e mesmo assim, ele só conseguiu tirar 0,25. Mas estamos tristes com ele, Rodrigo? Estamos decepcionados? Não estamos. Porque qual é a nossa promessa aqui? Não é que a gente vai conseguir te ensinar nada, que você vai se apaixonar por filosofia, virar um grande filósofo. Não. É não zerar. E ele não zerou. 0,25 e esse homem não foi desclassificado. Olha que belezura. Que coisa incrível. E hoje está lá fazendo história na UFJF. Esse é o objetivo. Agora, imagina só se você, em vez de tirar 0,25, tira a nota máxima, aí ela é quintuplicada e você ganha 50 pontos aí para disparar na frente das outras pessoas. Então, foco para a gente passar, certo? Segundo ponto, circularidade. Beleza, comecei a regredir e falei, peraí, vou chegar numa regressão infinita aqui. Pausa. Vou tentar fundamentar o meu conhecimento P na premissa A. Tá, mas onde eu vou fundamentar o A? Vou fundamentar no B. E onde eu vou fundamentar o B? Vou fundamentar no C. Não, mas aí eu vou cair na regressão infinita. Então eu vou fundamentar o C no A. E aí eu vou fundamentar o A agora no B. E aí eu estou num círculo, que é a mesma situação, só que em vez de regredir ao infinito, eu estou numa circularidade. Então esse argumento também não funciona, porque eu estou fundamentando uma coisa em outra coisa e essas coisas todas estão fundamentando umas às outras. Rodrigo está em silêncio contemplativo. Quando você vê que não dá nem para voltar na regressão infinita, nem na circularidade, aí você tem que ser dogmático. E é isso que o trilema de Agripa quer dizer. As pessoas acreditam nas coisas dogmaticamente. Então elas põem assim o pressuposto. Olha, meu pressuposto é que só existe a matéria. Por quê? Quando você tenta fundamentar os fundamentos da sua teoria,
você cai numa dessas três situações. Ou uma regressão infinita, ou uma circularidade, ou uma hipótese. Então, esse aqui é um grande desafio cético à possibilidade do conhecimento. Porque se nós ou temos uma regressão, ou uma circularidade, ou um dogmatismo, onde eu pressuponho que uma coisa é verdade e a partir disso eu construo minha teoria, o que a gente entende por conhecimento não está certo. A gente tem que reformular a nossa ideia de conhecimento, porque não é isso que a gente acha que é conhecimento até então, certo? Então é um grande desafio cético. Eu vou colocar um exemplo, talvez fique claro, ver se o exemplo faz sentido para você, Pedro. A natureza humana, o ser humano é bom por natureza ou é mal por natureza? Lá o paradoxo lá do Hobbes com o Rousseau. A gente tem 1 milhão de argumentos para defender uma e a outra tese. Mas no fim e ao cabo, o que a gente tem que fazer é aceitar uma hipótese, né? A partir desses argumentos, você defende, minha hipótese é que ele é bom. E a partir daí você constrói sua teoria. É isso que mais ou menos que eles vão fazer, né? Tanto o Hobbes quanto o Rousseau. Então, esse que é o ponto aqui. Há formas de questionar essa natureza humana? Claro que há. Há circularidades? Há também. Eu posso fazer um retorno ao infinito para tentar achar essa natureza humana e não conseguir? Também posso. Mas o ponto é, a gente tem que, para produzir conhecimento, superar a regressão e a circularidade e partir de uma hipótese. O que os céticos talvez chamem de dogmatismo, né, Pedro? Exatamente. Mas é o preço que se paga para a produção do conhecimento. Os céticos discordam dessa frase. Eles vão falar, opa, não. Uma abordagem do ceticismo mais moderno é questionar o mundo externo. Aí eu botei o Descartes, mas não paguei o pedágio para o Descartes não, porque eu acho que o Descartes é um safado, ele não foi cético nada. E aí esse argumento, né, do Descartes, do Deus maligno, ele foi atualizado aí na era da ficção científica para o cérebro numa cuba, que é a ideia da Matrix, assim. Será que eu sou Pedro Cortá, um gordinho que dá aulas de filosofia, mora em Além Paraíba, ou eu sou um cérebro ligado dentro de uma cuba, ligado a um computador numa simulação, e eu estou vivendo dentro dessa simulação? Então, se eu sei que eu tenho mãos, eu tenho que, antes de saber isso, que eu sou um corpo que existe no mundo real. Correto, Rodrigo? Corretíssimo. Só que eu não sei se eu sou um corpo, porque dado o exemplo da Matrix, da cuba, eu posso ser um cérebro sem corpo que está boiando na cuba, ligado a eletrodos que estão me conectando a uma simulação. E que está sendo enganado. Está sendo enganado. Que está sendo enganado. Então eu não sei nem se eu tenho mãos. Nem isso eu sei. Então eu não sei se o mundo exterior existe. O argumento do sonho, né? Você já teve um sonho tão real, que aí quando você acordou, você ficou surpreso. Você falou, nossa, o sonho não aconteceu. Aquilo lá não era real. Vai que agora é esse sonho. Será que você teria como distinguir se nesse momento você fosse sacudido e acordar e falar, meu Deus, hoje já é domingo, eu tenho que ir fazer prova, estava sonhando que não preciso zerar? Você saberia? Então esses são exemplos de argumentos céticos radicais para duvidar da possibilidade do mundo exterior existir, certo? E por que isso faz sentido? Porque às vezes meus alunos ficam, que loucura, hein, professor? Que onda, hein? Que barato que você viaja aí nesses negócios. E eu tento explicar, olha só. Existem vários níveis de uma coisa ser possível. O nível mais abstrato é logicamente possível. Então, é logicamente possível que você esteja numa simulação agora? É. Porque você consegue pensar isso. Quando você não consegue nem pensar uma coisa, ou seja, ela é logicamente impossível, você tem certeza de que ela não pode acontecer. Mas como a gente consegue pensar o cérebro na cuba, é possível que a gente esteja nessa situação agora. Não quer dizer que seja provável, mas possível é. Eu costumo falar exatamente isso que você disse lá no nosso vídeo de racionalismo, eu comento disso. Então, quando a gente fala do gênio maligno, parece bem absurdo, né? Um gênio maligno, um deus malvadão, que atrapalha a gente de fazer o cálculo matemático. Mas o que o Descartes está defendendo não é que isso existe, mas que a racionalidade humana consegue pensar essa possibilidade. E isso, por si só, já coloca em questão, né, já levanta uma dúvida sobre a matemática. Então, é o que você está falando, é o possível, o provável, e eu diria depois, o pensável. Então, se é pensável, então, em algum nível, esse questionamento ele é, digamos assim, racional, nesse sentido de que ele tem uma validade, mesmo que seja para ser refutado. Exato. E uma coisa que eu explico para eles é o seguinte, imagina só, você a vida toda achou que seu pai, Nelinho, era seu pai, e aí você descobre que não é, que você é filho de chocadeiro. E ele te pegou na trilha do trem. Mas aí não funciona comigo, porque para mim pai é quem cria. Mas tudo bem, vamos ao argumento. Mas ainda assim, você ia ficar abalado de descobrir essa notícia.
Agora, o que aconteceu com a humanidade antes do ceticismo moderno ressurgir, que o Descartes está tentando combater, foi basicamente isso. Por 2000 anos, eles acharam que o aristotelismo era a ciência perfeita, que tudo ali que eles sabiam era perfeito, estava tudo indo só novas descobertas. E aí isso foi tudo colocado abaixo. Então hoje a gente tem certeza, por exemplo, o contrário, né? Que o Sol é o centro do sistema solar. Imagina se você estuda a vida toda, 15 anos estudando, e aí no último ano de escola chega uma nova descoberta científica e mostra que tudo que você aprendeu está errado. Isso é extremamente traumático. Então eles considerarem esses argumentos é por causa disso, porque eles viram acontecer. Caraca, isso aqui eu tenho certeza, Rodrigo. Olha, você não vai me convencer. Eu estou vendo o Sol nascer no leste, se pôr no oeste. Você não vai me convencer de que é o contrário. E aí foram lá e convenceram. Então isso é um negócio realmente, uma revolução copernicana, como eles diziam. Top. Então, síntese para finalizar, a gente vê aqui que não se trata apenas de duvidar, mas sim um paradoxo sobre a possibilidade de conhecimento. No caso do ceticismo antigo, uma possibilidade de conhecimento no nível ético, né, para você não se perturbar com o que você sabe e acha que sabe. No caso do moderno, uma questão mais epistemológica, como fundamentar o nosso conhecimento da realidade, dados esses novos desdobramentos da ciência que estão colocando tudo que a gente sabia abaixo. Então, é isso. O ceticismo atua como esse guardião. Se vocês tiverem algum nível de curiosidade sobre isso, né, Pedro, a gente tem lá a entrevista com o Humberto sobre o pensamento crítico, que fala bastante sobre ceticismo, né? Então, é uma coisa que, tanto a entrevista quanto o vídeo que a gente gravou sobre isso, ele apresenta exatamente qual é, digamos assim, a dose certa do ceticismo, as características do ceticismo positivas, que é mais ou menos o que a gente está tentando rastrear aqui.